Então, certo. Vamos começar. Primeira coisa, padre, se apresente e dê o contexto que você disse que ia ter que dar antes de começar respondendo, por favor. Ok, então podemos começar? Podemos. Fique à vontade. Olá, boa noite. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, que me foi feito pelo Caio Vinícius e pelo Alfredo. E vou me apresentar rapidamente. Sou o padre Alexis Penha Alfaro. Eu sou membro da Igreja Ortodoxa Sérvia no Brasil. Sou pároco da paróquia da Dormição da Mãe de Deus em Recife. Eu estou aqui em Recife, ok? E tenho 36 anos, né, de trabalho como sacerdote na igreja, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Aceitei o convite, né, para esclarecer alguns pontos sobre a diferença, né, entre catolicismo romano e a igreja ortodoxa, ok? Então, para começar o nosso trabalho, eu preciso fazer um pequeno contexto para a compreensão dessas diferenças. Então, eu vou começar relatando um pequeno incidente. Eu era jovem, adolescente, e vi numa enciclopédia uma definição do que era a Igreja Ortodoxa, numa enciclopédia. E dizia assim: a Igreja Ortodoxa surgiu por causa de uma palavra, o filioque. Sem maiores explicações. E eu não sabia nem o que era a Igreja Ortodoxa, eu não conhecia. Eu morava em El Salvador, meu país. Moro no Brasil há 45 anos, mais de 47 anos. Então, esse tipo de explicação não ajuda em nada, né? Então, meu objetivo aqui é esclarecimento. E, para isso, eu quero dizer que é necessário alguns pressupostos para uma compreensão do problema da Igreja Ortodoxa e da Igreja Romana, né? O elemento que vai nos ajudar muito aqui é exatamente a perspectiva histórica, a consciência histórica da Igreja, que nos permita compreender esse desenvolvimento e esse problema histórico, né, da separação das igrejas ortodoxa e romana em 1054, que vai ser o ponto alto aqui da nossa conversa. Então, a primeira questão que eu preciso alertar vocês é que tanto a história, a teologia e a filosofia no Ocidente ignoram o Oriente cristão. Então, quando a gente discute esses temas, se você não tem uma compreensão de que existe esse outro elemento, fica muito vago, fica muito solto, não é? E, de fato, a história, por exemplo, do Império Bizantino, que começa em 350 até 1453, quer dizer, 1.100 anos de Império Cristão bizantino é ignorado pela história, pela teologia, pela filosofia, né, que vai tratar sempre alguns elementos do pensamento, de forma que as pessoas não têm noção do que é o Oriente cristão. Então, não adianta só falar de Igreja Ortodoxa. Espera aí, isso veio de onde? Como? Não é? Então, o cristianismo ortodoxo tem mais de 2.000 anos. Então, isso é um elemento histórico importante, né? A igreja cristã nasceu em Jerusalém. Dia de Pentecostes. Surge
a igreja cristã, ok? No Oriente, Jerusalém, né, está no Oriente, então é de Jerusalém que a igreja vai se espalhar pelo norte da África, Ásia Menor, Síria, Antioquia, Líbano. Posteriormente vai chegar na Europa, Grécia e depois na península da Itália. Então, esse é o contexto. Em segundo lugar, temos que entender que é o Império Romano como marco histórico onde a igreja vai se desenvolver. E o Império Romano ele tinha duas grandes áreas. Uma, o Ocidente, né, que é a Europa Ocidental, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e outros países, e o Oriente cristão, que é exatamente Constantinopla, Jerusalém, Alexandria, Antioquia. Então, são as duas partes da igreja. A igreja, historicamente, está composta pelas duas partes do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Tanto é que a capital do Império Romano foi transferida para Constantinopla, e então esse elemento vai ser fundamental na história da igreja. Bom, a segunda ou terceira questão importantíssima é que a estrutura da igreja, não é? Na igreja primitiva, era diferente daquilo que se entende aqui no Ocidente, porque as pessoas imaginam que a estrutura da Igreja Católica sempre foi a mesma. E os protestantes, por exemplo, a referência dos protestantes é a ruptura com Roma, no século XVI. Mas nós temos 1500 anos antes da Igreja. E a Igreja Romana, né, quando se apresenta como a Igreja Universal, tal como é conhecida aqui, difere bastante do que era a Igreja primitiva. Então, essas questões têm que ficar muito claras. E aí nós vamos entender a Reforma, vamos entender o cisma de 1054, ok? Sem essa referência, fica um pouco torcida, sabe? Né? Um grupo achando que a igreja é esta. Não, nós vamos aqui dar alguma referência histórica. A consciência histórica da igreja será fundamental para a compreensão destas perguntas que eu vou responder hoje, ok? Então, é como fato histórico que nós vamos tratar estas questões. Então, me permitam duas historinhas bem curtas também, para mostrar esta questão histórica que eu estou insistindo nisso. A primeira é a história de Lutero. Quando Lutero estava enfrentando a igreja de Roma, né, e divergindo da igreja de Roma, então Lutero se refugiou num principado lá da Alemanha. Os príncipes alemães, haviam vários reinos que protegeram Lutero porque eles eram interessados numa igreja independente de Roma. Então, foi uma questão política, não é? Então, os príncipes protegeram Lutero, e aí chegou um bispo católico para tentar demover Lutero da sua saída da igreja de Roma. E aí, então, ele disse para Lutero: fora da igreja de Roma não há salvação.
disse o bispo católico a Lutero. E Lutero respondeu: e os gregos? E o bispo católico ficou em silêncio, não respondeu. Ou seja, Lutero tinha consciência de que havia uma igreja no Oriente, mas ele não procurou a igreja do Oriente. Ele preferiu fundar algo novo, ok? A segunda questão é um sacerdote católico francês no século XIX. Ele se tornou ortodoxo, veja bem, sem nunca ter lido um livro da ortodoxia. Como é possível isso? Na França. É porque ele era historiador e ele começou a pesquisar a história da igreja da França, né? A igreja gálica, como se chamava, a igreja das Galas. E ele então começou a estudar os padres da igreja, os concílios ecumênicos, a história da igreja na França, e descobriu exatamente essa mudança da igreja de Roma, que se tornou centralizada no século X. Ela mudou a igreja de Roma. E aí, então, este padre francês, o nome dele é Vladimir Guet, ou Guettet, ele se tornou ortodoxo quando descobriu que, de fato, havia uma série de falsificações, uma série de problemas na história da igreja que não era bem contada. Então, é isso que eu estou falando. Então, havia uma igreja local na França, com rito local, liturgia local, como havia em Milão, havia na Espanha, havia em Portugal, rito local, liturgia local, mas Roma implementou uma única liturgia, a latina, e se impôs como rito no Ocidente, como rito único. Enquanto que no Oriente Cristão, as igrejas locais mantiveram as suas liturgias. Bom, feito este preâmbulo sobre o contexto histórico, ok? O contexto histórico. Ótimo. Vamos começar, então, a responder o questionário, não é? Que foi elaborado e me foi apresentado. Padre, Okay. Eu vou só... Você pode me acompanhar Diga. por aí? Eu vou falar as perguntas aqui, só para posteriormente, quando eu for ouvir ou quem for assistir, para quem você compartilhar o vídeo, também tá a pergunta junto com a sua resposta, certo? Então eu leio a pergunta, o senhor acompanha aí. Lembrando, a gente vai deixar a que você sugeriu para o final. E aí o senhor, na sequência, já responde, correto? Sim. Você vai fazer a pergunta, então, e eu respondo? É isso? Isso. Eu vou só ler essas perguntas que você tem aí, que foi essa que eu te mandei. Ô, Caio, só uma questão técnica. A sua imagem está aparecendo bem grande. A minha imagem está aparecendo ali no vídeo? Está. Ok. Está bem grande. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta seria: como você defenderia a criação ou a aceitação e preservação do cânon sagrado, justamente da perspectiva ortodoxa? Porque a gente sabe que há uma grande diferença entre a preservação e a aceitação de alguns livros. Tem livros que são mais polêmicos, outros não. E, a princípio, a maioria das pessoas acha que a única diferença é justamente entre os protestantes e os católicos. Só que a gente tem diferenças também com relação entre os católicos e ortodoxos. Eu queria que você discorresse sobre isso. Que critérios vocês usam? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a igreja primitiva, a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja tinha uma unidade. Embora em 450 houve uma dissidência, né, dos
dos pré-calcedonianos, né, que se afastaram, mas eram grupos restritos lá no Oriente Médio. E veja, o cânon na Igreja Ortodoxa já foi definido pelos concílios ecumênicos. Então, e aí vai ser uma das causas da separação, lá na pergunta, né, sobre o cisma, porque, veja, os cânones, os concílios ecumênicos definiram a doutrina da Igreja, e alguns concílios locais, evidentemente, definiram os concílios disciplinares, eclesiológicos, etc. O cânon bíblico, por exemplo, foi definido no século IV. Então, é a conciliaridade da Igreja, né, que define os cânones, não é uma pessoa. E aí vamos ter o problema da infalibilidade papal, que é um dogma que foi aprovado em 1870, onde tornou o Papa infalível, contrariando toda a perspectiva da conciliaridade da Igreja do Oriente. É bom lembrar, veja só, a Igreja primitiva era composta de 5 grandes igrejas. Roma, que ocupava o primeiro lugar, que foi dado pela Igreja, não é de direito divino, não, foi dado pela Igreja, porque Roma era a cidade principal, a capital do Império. Segundo, Constantinopla, para onde foi transferida a capital do Império Romano, certo? Alexandria, que era a capital do Egito. Antioquia, né, que era ali na Síria. E Jerusalém, que era a mãe de todas as igrejas, foi colocada em 5º lugar. Ok? Então, a igreja no Ocidente passou de uma igreja conciliar, no período da igreja primitiva, a uma igreja hegemônica. Entende o que estou dizendo? Que prevaleceu sobre todo o Ocidente. E que pretende ser a cabeça da igreja. Aí é que começam nossos problemas, ô Tabajara. Repare, vou dar um exemplo concreto, prático. O bispo católico de Recife e Olinda é escolhido em Roma. Isso é contrário ao que era a prática da igreja local. As igrejas locais é que escolhiam seus bispos, seus patriarcas, seus metropolitas, seus bispos. Então, o Oriente Cristão continuou com uma eclesiologia de conciliaridade. Então, a Igreja Ortodoxa é um conjunto de igrejas irmãs, com a mesma fé, a mesma liturgia, os mesmos sacramentos, a mesma doutrina, mas são igrejas locais, autônomas. E Roma mudou isso. Deu para entender? Roma Entendi. alterou isso aí. Nessa questão específica, vocês são o que a gente tem em larga escala, com algumas denominações até protestantes, que elas são, por exemplo, a presbiteriana da qual eu faço parte, elas seguem o mesmo credo, a mesma confissão de fé, etc., mas elas são, apesar de ter o Supremo Concílio, elas são autônomas para gerir as suas próprias congregações, correto? Bom, mas aí depois vou explicar isso, porque o problema da reforma, e já adiantando um pouco, é que a reforma fragmentou a igreja. Correto. Eu vi uma informação que não é oficial, mas nos Estados Unidos existem 600.000 igrejas. Sim. Não Estamos teve falando essa... de outra coisa, Caio. Sim, eu entendo. Estamos falando de outra coisa, porque, por exemplo, a própria igreja presbiteriana, pelo que eu conheço, ouvi falar e tal, são 8 igrejas diferentes, igreja presbiteriana, aqui no Brasil. Então, a fragmentação é um fenômeno da igreja protestante, porque ela não tem digamos assim, uma eclesiologia de unidade.
Então, a igreja vai se fragmentando, fragmentando, fragmentando em grupos. De uma igreja surge outra igreja, depois outra, depois outra. Então, hoje nós vemos uma proliferação, e exatamente é o contrário do que era a igreja primitiva. Havia uma unidade, e essa unidade foi quebrada, não é, por Roma, e de Roma, e é bom lembrar que o protestantismo é filho da igreja de Roma. Sim. É antítese de Roma, é o negativo, seja lá como você queira dizer, mas ela é romana. Eu já vi propaganda de igrejas evangélicas dizendo que não são isto, não são isto, tudo que é o contrário do que é a igreja de Roma. Você não pode ter uma identidade negativa. Eu sou o negativo de você. Eu sou tudo que você não é. Não pode ser. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós vemos que o Senhor diz: eu sou o que sou. Não pode ser, eu não sou isto, não sou aquilo, não sou o outro. Está entendendo a gravidade disso? É uma questão muito séria. Então, para concluir essa primeira pergunta, você falou sobre o livro de Apocalipse, não foi? Não, eu perguntei sobre quais as regras que vocês utilizam para reconhecer como um livro canônico. Isso o senhor já respondeu, pelos Sim, porque concílios, o né? livro de Apocalipse, por exemplo, o cânon bíblico já está definido. É um livro canônico, aceito pela igreja. Ok? Bom, Ok, vamos ótimo. à segunda questão. Vamos à segunda. Como a Igreja Ortodoxa, ela enxerga essa questão da sucessão apostólica antes do cisma e depois do cisma? Por quê? Quando eu perguntei, ao padre católico, há dentro da própria Igreja Católica a ideia de que os ortodoxos têm a sucessão apostólica como Sim. verificável, mas eles não Uhum. consideram da mesma forma como eles consideram a sucessão deles, porque é como se fosse uma Perfeito, sucessão ilegítima, apesar de histórica, né? perfeito. Veja, a pergunta é muito simples, a resposta também. A Igreja Ortodoxa reconhece a sucessão apostólica da Igreja de Roma. Por quê? Porque temos a mesma origem, Jerusalém, Pentecostes, ok? Porém, eu vou dar alguns elementos aqui, porque essa resposta não é muito simples também. Pelo seguinte, existe um critério para verificar a sucessão apostólica. E é o caso, por exemplo, da Igreja Católica, você vê que tem a Igreja Católica Brasileira. E aí a pergunta é: tem sucessão apostólica? Uma dúvida. Então vamos tentar responder essa questão. Veja, a sucessão apostólica ele tem dois critérios. Um é a legitimidade, ou seja, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica são legitimamente sucessoras, não é, da Igreja de Pentecostes. Mas há um segundo critério, é a validade. Porque a validade é que pode se perder. Aí entram outras questões, e não sou eu a dizer que a Igreja Católica não tem. Isso aí cabe a Deus julgar. Eu não vou julgar a Igreja Católica. Agora, existem alguns elementos históricos que nos deixam algumas dúvidas. Não é? Por exemplo, na história da Igreja Católica, houve um período de mais de 50 anos que houve os antipapas, aqueles papas de Avignon. Ou seja, houve um período onde a sede de Roma ficou vacante. E a pergunta é: a sucessão se manteve? Não Teve um sei. papa que, inclusive, vendeu o papado, não foi? Eu não lembro o Pois nome é. agora. E olha, no Concílio Vaticano I, quando se discutiu a infalibilidade papal, um, um bispo católico levantou a questão de que não podia, foi contrário a decretar a infalibilidade do Papa, porque disse: olha, muitos papas erraram. Eu fiz uma pequena lista aqui, mas vai ficar muito longa.
a lista de bispos católicos que foram problemas para a igreja, né? Papas que compraram o papado. Temos o Papa Alexandre Borgia, né? Que teve uma filha e foi amante da filha. Então, papas que cometeram crimes, etc., uma série de problemas. A pergunta é, e a sucessão? Ficou válida? Como é que fica? Ok? Bom, mas, e aqui temos um outro elemento que talvez possa nos ajudar, é que Roma diz que o apóstolo Pedro recebeu as chaves, né, de Deus. Cristo prometeu a São Pedro dar a chave de ligar e desligar, o poder de ligar e desligar, certo? Prometeu a Pedro, mas no dia da ressurreição, de tarde, podemos ver o Evangelho dizendo que de tarde estavam reunidos os apóstolos, aparece Jesus Cristo, disse: a paz esteja convosco, e soprou sobre eles o dom do Espírito Santo. Então, os apóstolos, que são aqueles que vão ordenar os bispos, eles vão transmitir essa sucessão apostólica para os bispos. E não é apenas o bispo de Roma. Todos os apóstolos têm a sucessão entregue por Jesus Cristo e transmitida a todos os apóstolos. Aí você tem, por exemplo, o fundador da igreja de Constantinopla, quem é? Santo André. O fundador da igreja de Alexandria, quem é? São Marcos. E por aí vai. Então, esses apóstolos também são sucessores de Cristo, não é só Pedro. Isso é um fato histórico. Não estou interpretando nada, é fato. O texto bíblico diz: e o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo e deu-lhes o poder de ligar e desligar, que é o poder apostólico, ligar e desligar. Ok? Bom, então, respondida a segunda questão. Ok. O Padre Jairo tem algum complemento? Acha que ficou tudo certo? Gostaria de falar alguma palavra? Vamos à terceira, então. O senhor está no... Peraí, deixa eu tirar o mudo aqui de você. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Prazer conhecê-lo, Caio. Prazer. Conheço o senhor também, E... já assisto uns vídeos do senhor, o Fred já me apresentou. Okay. Assim como o do Alexis, ele já me apresentou alguns vídeos, eu já dou uma olhada no que os senhores produzem. E muito interessante, viu? Muito interessante. Obrigado. Que bom. O Alfredo Panayotis Russos tem sido um grande amigo e um aluno muito precioso lá no nosso curso. Obrigado, padre. Ele tem muito potencial e eu tenho ficado muito feliz com as contribuições dele e na conversa, né, através de WhatsApp. Pois bem, Caio, sobre a primeira pergunta, a respeito do cânon, não é? Eu tenho só a dizer que o cânon da Igreja Ortodoxa segue literalmente o que a Septuaginta, não é? Reza. A Septuaginta é a Bíblia da Igreja primitiva. E exatamente ela foi legitimada pelos santos concílios, a partir desse princípio da conciliaridade, de que o padre Alexis falou, porque a Septuaginta foi, afinal, produzida, aliás, foi inicialmente produzida por judeus, não é? Mas judeus antes de rejeitarem a Cristo. O ponto que é divisor de águas é Jesus Cristo. Então, nós não estamos preocupados apenas com a conciliaridade
cristã, e muito menos estamos preocupados com a conciliaridade judaica, porque os judeus também fizeram concílios abomináveis, regidos pelo espírito de Beelzebul e não pelo Espírito Santo. Então, nós acreditamos que Cristo é a grande diferença. Né? Com a chegada de Cristo, o corpo de Cristo surgiu em Pentecostes. Né? Ele soprou, como disse o padre Alexis, citando o Evangelho de João, ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e eles passaram a ligar e desligar sobre a terra, o que já tinha sido ligado e desligado sobre os céus, pelo cabeça da igreja. Então, a partir daí, uma vez corpo de Cristo, se tem a autoridade de legitimar o cânon, que por si só é legítimo. Há um fator intrínseco, obviamente, mas há que se resguardar também o fator extrínseco. Era necessário que uma tradição legitimasse um texto. Por mais que esse texto seja a palavra de Deus, ele precisa ser reconhecido, credenciado como tal. E não é qualquer autoridade que o faz. As autoridades islâmicas não possuem o Espírito Santo para tanto. As autoridades judaicas também não. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Expulsaram os cristãos da sinagoga no mesmíssimo concílio em que estabeleceram os 39 livros do Antigo Testamento. Não é? Em plena rixa com a Septuaginta, o judaísmo palestinense, abomina o fato de que Judas Macabeu fez uma aliança com Roma, não é? Fez uma aliança com Roma. E o concílio de Jâmnia, posteriormente, é um concílio que representa o judaísmo palestinense rixado com toda e qualquer união com Roma. E isso é um grande problema, porque é um concílio que estabelece o número de livros do Antigo Testamento na base da rixa. Rixa com um império que deu apoio ao próprio povo judeu. E que os judeus helenistas reconheciam o valor desse apoio. Talvez a religião da nação tivesse sido abolida por Antíoco Epifânio, alguns anos antes de Cristo. Mas, por instrumentalidade de Roma, a religião judaica continuou. Não é? Aí alguém diz assim, não, mas e Cristo não tem que vir ainda? Sim, mas Deus se valeria de outros instrumentos. Ele sabe, por sua providência, reger todas as coisas. Então, não seria a religião judaica de um Matatias, não é? Aquele veio asmoneu do judaísmo, que salvaria ou deixaria de salvar a fé. A fé continuaria e perduraria, até que, finalmente, uma virgem eleita ouviria dos céus o evangelho. Isso é algo inevitável, predestinado, inclusive. Não é? A formação do corpo de Cristo foi predestinada. Essa palavra predestinada é bem conhecida no meu meio presbiteriano, inclusive. Por isso que eu estou citando, não é? Vamos continuar. Bom, só uma observação rápida quanto ao segundo item. Segunda pergunta é sobre o que foi mesmo? A segunda pergunta foi como é que Cadê? A questão da sucessão apostólica, né? Como é que a Igreja Ortodoxa enxerga antes e depois, que o pastor Alexis, inclusive, falou que tem a questão da validação e tem a questão dela não ser meramente histórica, né? Mas ela tem que ser validada pelo próprio Deus. Ele até citou que aí não cabe a nós esse julgamento, etc. Quanto a essa pergunta, eu queria apenas acentuar que a igreja, nos inícios, ela
definiu que a fundação apostólica não era o que daria a uma sé local o direito de presidir a Igreja universalmente. A Igreja de Roma, a Igreja de Alexandria e a Igreja de Antioquia, no Concílio de Nicéia, no ano 325, foram estabelecidas como igrejas principais por causa da posição dessas três cidades no Império, e não por causa da fundação apostólica, porque São Pedro não fundou apenas a Igreja de Antioquia, e muito menos apenas a Igreja de Roma. São Pedro fundou muitas igrejas, e a simples fundação apostólica, sob o apostolado de São Pedro, não dá às outras igrejas qualquer posição proeminente. O Concílio de Nicéia reconhece a posição proeminente dessas três cidades, Roma, Antioquia e Alexandria, por causa da posição que essas cidades possuíam no Império, e não por causa da fundação apostólica. Se fosse assim, não seriam apenas três cidades reconhecidas pelo Concílio, mas inúmeras. Um segundo item que eu gostaria de acentuar: apostolado não se transfere. Isso é uma heresia. Apostolado nem morreu com os apóstolos, ele permanece sobre o céu sendo exercido. São Pedro, portanto, é primaz da igreja até hoje. Ele não passou a bola. Ele não transferiu apostolado. Tá certo? Então, o apostolado petrino não foi transferido para o Papa de Roma. Aliás, nos dias em que São Pedro vivia, existiam muitos bispos na capital do Império, em Roma. Não existia apenas um bispo. Né? E o fato de o apostolado ser petrino daria também ao bispo de Antioquia direito de primazia sobre toda a igreja, e muitos outros bispos foram ordenados por São Pedro. Então, não existe essa de transferência de apostolado. O que existiu foi a sucessão apostólica. O carisma que Cristo soprou sobre os apóstolos foi transferido por cada apóstolo para bispos. Não existe assim, a igreja de Roma é a igreja de Pedro, a igreja de Constantinopla é a igreja de André. Nós não temos um apostolado, nós não herdamos o apostolado de André, nós ortodoxos. Tá certo? Nós herdamos a sucessão apostólica, não a sucessão do apostolado de André. Muito menos a igreja de Roma herdou a sucessão do apostolado de Pedro. Isso é um furo absurdo. Ok? Ótimo, continuemos. Perfeito. Obrigado. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta seria, e aí eu quero excluir já a questão do papado, que eu sei que vai ser uma, mas quais são os dogmas, assim, os dogmas romanos que a ortodoxia rejeita e que acaba tornando uma das pedras mais difíceis de você remover para haver uma possível conciliação ou um possível entendimento, certo? Olha, eu tenho uma lista aqui, então vou ser bem objetivo, porque tomará muito tempo explicar tudo isso. Isso aí é outra live, ok? Vamos começar, então. O Filioque, que foi o grande detonador, digamos assim, a gota d'água, desse problema do cisma. Em que consiste o Filioque? O Filioque é uma doutrina que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque significa e do Filho, que é um acréscimo à doutrina que foi elaborada em concílio ecumênico, na conciliaridade da Igreja, e que Roma alterou unilateralmente. Então, tem até uma historinha, o Filioque surgiu na Espanha,
não é? Porque o arianismo campeava na Espanha e para defender a divindade de Jesus Cristo colocaram e do Filho. E aí, de Toledo, vai se infiltrando pela igreja na Espanha e chega na França. E aí tem toda uma história do Filioque, né? Que chega ao ponto de que Carlomagno obriga o Papa a recitar o Filioque na coroação dele. No ano 800, veja o percurso que ele tem. O ano 500 e pouco, em Toledo, ano 800 na França. Posteriormente, temos aqui, porque é tanta informação, temos aqui no ano 1200, né, tentam impor ao Oriente Cristão o Filioque, inclusive vão acusar aos gregos de retirar o Filioque. Veja que loucura. O Papa João VIII mandou colocar nas portas lá de uma igreja no Vaticano o Credo Niceno original, em placa de bronze. O Credo. Então, o Credo se tornou um grande separador, porque muita gente pensa que é uma coisa pequena, né? Porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um triângulo. Quando você coloca Pai, Filho e Espírito Santo, inclusive doutrinalmente dizendo que o Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho, diminuindo a divindade do Espírito Santo. Quer dizer, é uma doutrina que causa um efeito muito grande, não só na teologia, mas principalmente na eclesiologia. E isso abriu as portas para que o Papa se declarasse vigário de Cristo na Terra. É uma das consequências do Filioque, ok? Segunda doutrina, a infalibilidade papal. Veja, é um dogma moderno elaborado pela Igreja de Roma, em 1870. Impôs a infalibilidade papal como dogma, enquanto que a Igreja do Oriente, a infalibilidade para a Igreja do Oriente não é de um homem, é da Igreja, é do concílio, é das igrejas reunidas, invocando o Espírito Santo, não é de um homem. É uma mudança brutal. A transubstanciação dos elementos da Eucaristia. Isso é uma explicação racional, dizendo que a substância do pão e do vinho mudam e se transformam em corpo e sangue de Cristo. O Oriente Cristão diz que não podemos explicar como ocorre, porque é um mistério. O Oriente diz que há uma mudança, mas ele não vai dizer como, porque isso é mistério de Deus. Agora, a presença real de Cristo na Eucaristia, isso é um fato. Pela transformação de tantos milhares e milhares e milhares de cristãos que transformaram suas vidas, né, alimentados no pão da vida. Aquele que não tomar parte na Eucaristia não terá parte comigo, diz a Escritura. Ok? Bom, temos quarta doutrina, a primazia de jurisdição. Essa ideia de que Roma é a Igreja Universal e que está acima de todas as igrejas. Roma não pode ser a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Ela é um membro do corpo de Cristo. E havia na antiguidade um direito de apelo, por exemplo. Havia um conflito entre duas dioceses, dois bispos, e apelavam. O direito de apelo a Roma era para Roma arbitrar. Não era de jurisdição, não é que ela tinha poder sobre os outros para decidir. Por exemplo,
eu falei da escolha do bispo de Recife e Olinda. O poder de jurisdição é isso, é Roma quem decide. Não é a igreja local. Ok? Quinta doutrina, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Esta doutrina, que também foi elaborada nesse Vaticano II, se não me engano a memória, em 1850 ou 70, por aí. A memória me falhou agora. Mas diz assim, que a Virgem Maria nasceu sem pecado, dizendo que a concepção da Virgem Maria já não é natural, é sobrenatural. Em vista dos méritos de Cristo, a Virgem Maria já nasce sem pecado, que é para ter a garantia de que o pecado não, a corrupção não atrapalharia Cristo, o que é impossível. Mas, enfim, qual é o problema disto? É que se a Virgem Maria nasce sem pecado, já não é como nós, já não é humana, é sobre-humana. E o mérito de Maria é exatamente isso, que ela nasceu com pecado original, no sentido da natureza humana, e que por méritos de entregar sua vida a Deus, não pecou. Porque o primeiro, ela nasce blindada, aço inoxidável. A segunda nasce humana, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me a sua vontade. Então, a humildade da Virgem se coloca nas mãos de Deus e ela, muito jovem, foi, segundo a tradição, foi levada ao templo. Ela cresceu no templo. E era muito nova quando ela concebeu a Cristo. Ela já tinha uma vida dedicada a Cristo. Bom, então, o dogma da Imaculada Conceição, querendo enaltecer Maria, cria um problema dogmático terrível. Porque Maria torna-se estranha à salvação. É quase uma quarta pessoa da Trindade, né? Bom, e aí cria uma série de problemas e é uma das grandes divergências. A Mariologia ortodoxa é diferente da Mariologia católica, muito diferente. Não é? Então, o lugar de Maria na ortodoxia é teológico, é dogmático, é bíblico, é místico, não é? Porque Maria disse sim a Deus. Então, ela participa livremente da encarnação de Cristo e torna-se templo de Cristo, arca da aliança, tábua da lei, não mais escrita na pedra, mas escrita no corpo de Maria. O verbo está escrito no corpo de Maria. E há uma série de imagens no Antigo Testamento de prefigurações da Virgem Maria. Escada de Jacó, Arca da Aliança, enfim, uma série de sarça ardente, por exemplo, o Espírito Santo a cobriu e não queimou como a sarça, né? Entende? Então, a Mariologia ortodoxa não existe Mariologia autônoma, existe Cristologia. Cristologia. Ok? Bom, vamos... sexto dogma ou doutrina que a Igreja Ortodoxa não aceita, o celibato obrigatório, que é uma disciplina da Igreja. O celibato obrigatório na Igreja Romana foi estabelecido no ano de 1332, ou seja, mais de 1000 anos depois, quando o Oriente Cristão, seguindo a tradição de apóstolos casados e apóstolos celibatários, a Igreja Ortodoxa mantém duas vocações, as celibatárias, monges, e os padres casados. Eu sou casado, o padre Jairo é casado, então nós temos as duas opções. Já os católicos romanos impõem o celibato aos padres, e isso causa muitos problemas. Os protestantes, por sua vez, proíbem o celibato, o pastor tem que ser casado.
Então, veja os dois extremos. O catolicismo e o protestantismo são os dois polos. E a Igreja Ortodoxa segue a tradição da Igreja, não está inventando nada. São Pedro era casado, Cristo curou a sogra, Mateus, Tiago e outros apóstolos eram casados. Lucas, São Paulo, Barnabé e outros. São João Batista, celibatários. Ok? Então, a tradição da Igreja nos mostra essas duas vertentes do sacerdócio. Ok? Sétimo, batismo por aspersão. O batismo na Igreja primitiva era por imersão. Morrer como Cristo, ressuscitar em Cristo. Tripla imersão. Isso foi modificado por aspersão. A comunhão na Igreja Romana, no geral, é dada numa única espécie, o pão. E o sangue é bebido pelo padre. Na Igreja Ortodoxa, é utilizado o pão fermentado, porque o pão ázimo é judaico. A hóstia romana é pão sem fermento. Ela fica meses guardada. Não. A comunhão é o pão vivo, pão fermentado. Se você deixa esse pão aí, em uma semana mofou. Por quê? Porque está vivo. Ok? Então, a comunhão é nas duas espécies. O sangue e o corpo de Cristo são dados ao fiel ortodoxo juntos. Ok? Nona doutrina, a supressão da epiclese na consagração das espécies durante a liturgia, a missa. Epiclese é uma oração ao Espírito Santo para que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho em corpo e sangue. Isso foi cortado na tradição romana. Décima doutrina, que a ortodoxia não aceita, a doutrina do purgatório. Não tem base bíblica. Isso veio muito posteriormente, na Idade Média, né, que foi criado. Temos as indulgências, né, que é um dos motivos da reforma, não é? Que Lutero se insurgiu contra essa prática das indulgências. E temos, então, o uso das imagens. Não é? Na Igreja Ortodoxa, nós não temos estátuas. Não temos estátuas. Nós temos ícone. Uma imagem. A palavra grega, e temos aí o professor de grego, não vai me deixar mentir, ícone, é imagem, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, a estátua é uma, digamos assim, é uma espécie de desvio, né? Seguindo a tradição romana pagã das estátuas. As estátuas são antropomórficas, são 3 dimensões. Então, você tem uma estátua e vira um objeto já quase alguém que está aí. A imagem não, ela preserva essa noção de que é uma imagem. Não é um objeto tridimensional, ok? Então, veja, eu apresentei aqui rapidamente 12 doutrinas que a Igreja de Roma introduziu e modificou o que era a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva na sua prática sacramental, litúrgica, moral, eclesiológica. Então, modificou o que era a Igreja. Ok? Então, está respondida a terceira pergunta, ok? Vamos embora, que o tempo está... A boa notícia é que só com essa sua resposta você me respondeu algumas outras perguntas aqui.
Então já Diga. economiza um tempo. E aí eu vi que o Padre Jairo tem algumas coisas para acrescentar, eu já ia passar a palavra para o senhor. Obrigado. Eu não tenho muito a acrescentar. O Padre Alex respondeu de uma maneira perfeita. Eu queria apenas dizer que a noção de desenvolvimento do dogma, a noção de desenvolvimento dogmático é ocidental. A Igreja Ortodoxa não admite, em hipótese alguma, essa noção. Então, como é para tratar da diferença entre doutrinária entre as duas igrejas, eu queria acentuar essa noção que faz com que o olhar do ortodoxo para os dogmas seja um, enquanto que o olhar do romano para os dogmas seja outro. Porque para nós, quando muito há um desdobramento do dogma, né? Não pode haver um desenvolvimento, certo? Ou seja, não há evolução. O dogma, uma vez criado por Deus, ou melhor, o dogma existe desde toda a eternidade, não é? E ele se manifesta na história. Então, poderíamos até dizer, ele é criado na história dos homens, mas uma vez criado, ele não se desenvolve, ele se desdobra. É exatamente por causa disso que surgiu a Imaculada Conceição de Maria, não é? A infalibilidade papal. Você pega os manuais da Igreja Romana, eles chegam a reconhecer que somente no século IV é que, segundo eles, não é, a doutrina papal chegou ao seu desenvolvimento, não é? E, mesmo assim, eles vão acrescentar, muitos anos depois, a infalibilidade papal, não é? Então, veja que há sempre uma noção de desenvolvimento, de algo que não é hoje e será amanhã. Então, dogma para a ortodoxia é algo místico, eterno. Portanto, não cresce como um menino que nasce sem barba e depois passa a ter barba, não é? Então, dogma não é alguma coisa que possa ser suscetível à mera historicidade, certo? O dogma, ele está cravado na história, mas enquanto realidade eterna, mística. Isso faz uma diferença enorme, porque para nós ortodoxos, a formulação do dogma é alguma coisa racional, mas o dogma em si mesmo não é algo racional. Está para além do racional. É algo essencialmente místico, eterno, que não cresce, que não diminui, que não aumenta. Por isso, o filhote não poderia ser acrescido, percebe? Então, fazem essa briga todinha, trazendo elementos históricos, dizendo, não, foi por briga de hierarquia que as duas igrejas se dividiram, e aí historiadores chegam a dizer que quando o Império Bizantino passou por um momento em que ele estava fraco das pernas, né, e uma espécie de república foi surgindo, não é, e ganhando força, não é, através dos civis em Constantinopla e dos militares nas províncias. Então, o governo foi ficando um pouco descentralizado, foi se tornando mais republicano, não tão monárquico, e por conta disso, né, havia todo um interesse, né, em retomar a universalidade do império, né, e por isso se brigou com Roma. E, por outro lado, tinha o seu interesse de perpetrar a universalidade da Igreja Romana, né? Então, ficam nessas picuinhas históricas, eu prefiro falar assim, porque se houve dados históricos, o fato é que eles sempre existem, não é? Para você que é presbiteriano ou protestante, ou não sei, mas é a mesma discussão de ficar brigando se por causa dos príncipes e dos cantões alemães é que a reforma surgiu ou não.
vocês assumem que a reforma surgiu por causa de uma questão doutrinária, não é? Por causa dessa questão doutrinária, todas as outras terminaram corroborando a reforma protestante. Assim também a Igreja Ortodoxa diz, o problema não eram as picuinhas históricas, a questão era essa noção de desenvolvimento dogmático. E aqui uma última palavra sobre isso. Ora, se existe desenvolvimento dogmático, então é possível a um dos bispos da Igreja, e é até interessante que haja um bispo máximo, um bispo supremo, é possível a ele alterar a doutrina da Igreja, não é? Porque a doutrina vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até o ponto em que ela se desenvolveu, chegou à plena maturidade. Quem é que vai atestar isso? Não é? Quem é que vai atestar isso? Então, é interessante para que não haja discórdia, já que antes a doutrina vinha num rumo, tinha partes da igreja que já acreditavam de outras formas naquela doutrina, outras partes de outra forma. Então, é preciso que haja um bispo que bata o martelo e defina o pleno desenvolvimento de uma doutrina. Isso é mentira. Não só não existe esse bispo, e não existe exatamente porque doutrina nenhuma precisa disso. A doutrina é eterna, o dogma é eterno. Ele não precisa ser acrescido ou ter uma palavrinha a mais, um tio ou um jota, para que finalmente alguém possa compreendê-lo. A compreensão é mística, não é puramente e meramente racional. E lembrando que a Igreja Ortodoxa, exatamente por isso, ela é comprometida com a teologia perene, não é? Há uma só teologia desde o início até o fim. Quando Cristo se revelou e Deus se encarnou, toda a doutrina da Igreja foi revelada. E agora, esse dogma místico, esse mistério de Cristo, oculto desde todos os séculos e agora a nós revelado, ele pode ser experimentado, compreendido no sentido de é possível comungar com os dogmas da Igreja, ou com o mistério de Cristo, que é o dogma da Igreja, que é o conjunto dos dogmas da Igreja. Ótimo, perfeito. É como eu costumo falar, né? Os dogmas, eles, se forem modificados, fatalmente vão criar heresias, né? Não tem muito para onde fugir. Certo, a gente pulou 2 perguntas com a resposta do padre Alexis. Vamos continuar? Vamos, eu vou então. Eu acredito que então essa separação ela é irreparável, porque alguém teria que ceder todo a espinha dorsal das suas doutrinas, né? Para que esse cisma acabasse. Então, do ponto de vista, pelo menos ortodoxo, eu creio que essa junção ela é irreconciliável, até onde eu entendi, correto? Vamos para a pergunta número 4. Só para o senhor me acompanhar, como eu pulei algumas, a gente vai direto para a pergunta 9, porque o senhor já respondeu, acabou que na sua resposta, o senhor respondeu... Veja só, teve a pergunta da comunhão, se pode comungar, né? E os problemas da Igreja Católica. Os problemas eu acho que o senhor deixou bem claro. Os problemas eu não quero acrescentar essa pergunta porque eu acho que ficaria muito repetitiva. E ao contrário de mim, né, que sou garoto, eu acho que os senhores não têm muito tempo de sobra, são pessoas ocupadas, mas eu não quero ocupá-los demais. Então, quanto à questão da comunhão, você conseguiria dizer rapidamente se é possível ou não? Eu acho que, pelo que vocês falaram, eu entendi que não. Mas qual seria a resposta? Deixa eu responder. Veja, a comunhão na Igreja Ortodoxa é dada somente aos ortodoxos nas seguintes condições. Ele tem que estar preparado em jejum e fazer uma confissão para poder, pelo menos o mais frequente possível, né,
Se ele se confessou domingo passado, este domingo ele pode comungar, se não houver nenhum problema. Então, a comunhão não é me desculpe a expressão, um lanche. Oh, bora, gente. Não é isso. Não é? Se você vai comungar, a comunhão implica uma aceitação, uma concordância, uma comunhão com a doutrina que preparou essa comunhão. Ah, mas Cristo é um só. É verdade, existe um único Cristo, mas a comunhão é concreta, a comunhão não é abstrata, não é idealizada, não é subjetiva. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Para aceder à comunhão, nós temos que estar preparados, fazer a confissão em jejum, olha só, e comungar com a doutrina. O credo é cantado antes da comunhão, o Pai Nosso, é lido o Evangelho, a Epístola. Então, há uma série em comunhão com aquela igreja. Então, a comunhão não é um elemento isolado, solto no espaço. Não, existe toda uma perspectiva espiritual, né, que faz com que eu estou participando plenamente daquela comunhão. Porque, veja, há casos católicos que são espíritas. E aí? Mas o IBGE, uns anos atrás, dava 11 milhões de brasileiros são católicos e espíritas. E aí? Nós somos excludentes? Nós discriminamos as pessoas? Não. Quando chegam visitantes na nossa igreja, nós não chamamos, venha, em respeito a eles. Não é por nós, é por eles. Porque diz a Escritura, aquele que comungar o corpo e sangue do Senhor indignamente, será réu. Olha aí, como é que fica? Então, não é folclore, não. Eu já ouvi, antes de ser ortodoxo, visitei várias denominações. Tal. Gente, hoje não tem comunhão, não, porque não vai dar tempo, porque vamos fazer não sei o quê, e papapá, pipipi, popopó. Ora, a celebração não é eucarística? Não, nesse caso não, gente. Vamos confraternizar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Então, é complicado. A comunhão é uma coisa muito, muito séria. Ok? Bom, respondida a questão, qual é a próxima questão? Vamos lá. A gente vai, então, agora direto para 9, então. Certo? Já entendi os principais problemas, entendi que essa divisão é realmente reparável, pelo menos até que alguém ceda a sua espinha dorsal, né? Invariavelmente, para ter esse retorno, ou a ortodoxa deixa de ser ortodoxa ou a romana deixa de ser romana, senão não tem acordo. Como é que é? Desculpa. Para as duas igrejas, para elas voltarem a ser uma, ou a ortodoxa teria que abdicar de ser ortodoxa, ou a romana teria que abdicar de ser romana, porque não tem como conciliar as duas coisas, certo? Me desculpa, mas isso é uma visão muito simplista da questão. Não se trata aqui de uma queda de braço, não, meu amigo. De jeito nenhum. Vamos ver quem tem razão. Não é nada disso. Porque como é que o ortodoxo vai abrir mão de uma coisa que não é propriedade dele? A igreja não é nossa, nós pertencemos à igreja. Então, aí está uma das diferenças entre a igreja ortodoxa e a igreja católica e outras. É que nós pertencemos à igreja, nós proclamamos a fé que nos é dada pela igreja, mas a fé não é nossa. A igreja ortodoxa não é minha, não é a minha igreja. Então, a história da igreja primitiva mostra que aqueles mártires, eles morriam porque acreditavam
e não tinham que brigar com ninguém, discutir com ninguém para defender sua fé. Eles proclamavam a fé. A fé é um ato de amor livre, natural. Não está negociando-se nada. Estamos aqui argumentando para ver quem tem razão. Não se trata disso, me desculpe. Não é bem isso. Não é? Porque da forma como está sendo colocada, é uma polarização, como tantas coisas polarizadas que existem no nosso mundo, não é? Humano e moderno, né? de uma disputa ideológica. Não é nada disso. A igreja é o corpo místico de Cristo. Está para além da instituição, além do edifício de pedra que está aí. Não é? A igreja é muito, o padre Jairo já falou, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, há coisas que... E aí há uma diferença histórica muito interessante que talvez eu convido você a que pesquise. A igreja do Oriente, ela sofreu martírio, veja só, que foi comum a Oriente e Ocidente nos primeiros 3 séculos. Oriente e Ocidente, Roma, Itália, Espanha, todos os países, houve martírio, ok? Mas o Oriente cristão ficou 500 anos sob o domínio otomano. Os turcos islâmicos martirizaram a igreja. Depois nós tivemos os regimes comunistas no leste europeu, onde a igreja foi martirizada. Então, para nós, a fé não é um ato assim, de uma disputa racional, não, é um ato de vida. Então, a igreja se vive, porque a igreja é algo que está para além. Se vive com o Espírito, não é uma opinião, não é, que legal, é legal a igreja, eu estou aqui com meus amigos, então um fato social. Não é, infelizmente. Não é. É isso, mas não é só isso. Me explico? Então, quando se coloca essa história, vamos ver quem tem razão, não é bem isso. Porque eu já lhe dei o exemplo do padre francês que descobriu a ortodoxia sem ler um livro ortodoxo. Estudando a própria história da igreja, se deu conta que aquilo não podia ser a igreja. Ninguém convenceu ele, não foi um ortodoxo. Aliás, nós não fazemos proselitismo. Está aí o padre Jairo. Ele nunca foi convidado a abandonar a igreja presbiteriana, venha para cá, que aqui é mais legal, é melhor, aqui temos isto, temos aquilo. Se ofereceram coisas para ele, prometeu alguma coisa, alguma vantagem, não tem. Nada disso. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é isso. Bom só o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é bom. Então, essa diferença entre Ocidente e Oriente é um fato histórico. E só para concluir, eu quero dizer que basta olhar como é que estão as igrejas hoje, essas igrejas que se separaram em 1054, como é que estão hoje? Vamos fazer uma pequena resenha aqui. Os conventos e a vida monástica está diminuindo. O celibato dos padres não funciona. A igreja está infiltrada de ideologia política. A fé das pessoas está enfraquecendo. O jejum não se pratica mais. A confissão é muito pouco, muito raro. Os padres hoje são midiáticos. Tem um padre aí muito famoso, não vou citar o nome, não cabe a mim, opinando sobre o BBB.
falando, fez cirurgia plástica, só anda na moda, não se vê ele com roupas eclesiásticas, e está participando nessas rodadas de televisão, pois está um cara legal. Não estou condenando ninguém, não. Eu estou falando o espírito da igreja. Se você vai olhar a igreja no Oriente, nos países do leste europeu, os mosteiros estão cheios de jovens. Os mosteiros é uma coisa impressionante, a vida monástica, a vida de oração, as igrejas cheias de homens. Você vai ver uma foto de uma igreja sérvia, a quantidade de homens na igreja é uma coisa impressionante. Aqui é coisa de mulheres. A homossexualidade na igreja é uma coisa terrível. A fragmentação, o espírito secular, é disso que eu estou falando. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Talvez porque nós somos piores do que os outros, estamos buscando a santificação para deixar de sermos pecadores e que Deus tenha misericórdia de nós. Então, não se trata de comparar duas coisas. E não, tudo bem, olha, não estamos lidando com nada tangível, humanamente falando. É místico. A transcendência da igreja se perdeu no Ocidente. É uma igreja imanente, uma igreja virou um convívio social, virou um clube social, uma ONG, um partido político, o que for. A dimensão do sagrado desapareceu. Isso estou falando de fato, não estou julgando nem criticando, estou mostrando. O número de padres que estão se suicidando aqui no Nordeste católico romano é assustador. Eu conheço. Eu presto serviços à Igreja Católica. Eu sei do que eu estou falando. Então, o esfriamento da fé é um fato. Infelizmente, eu digo isso, eu fico com o coração partido. Porque, veja, a Igreja Romana, ela é maioritária, então a maioria da população deveria seguir a orientação da Igreja, e a Igreja não está cuidando do seu rebanho. Infelizmente. Infelizmente. Então, me perdoe ser enfático em relação a este ponto, mas as noções de igreja no Ocidente são bastante diferentes da noção de igreja que nós ortodoxos temos. E volto a repetir, nós não somos melhores do que ninguém. Padre, é por isso também que a Igreja Ortodoxa não adere ao ecumenismo, porque doutrina não se coloca na mesa de negociação. E ela é uma experiência mística, que, porque não está presa a uma lógica, porque não está reduzida ao meramente racional, não pode ser instrumentalizada. Quando, com o tomismo, a doutrina cristã foi colocada, aprisionada em categorias lógicas, logo o papado se valeu dessa cartilha, ou desse aprofundamento e estruturação lógica, para impor a fé. E aí a Inquisição é um grande testemunha disso, não é? A fé é uma experiência mística, é uma experiência de encontro com o dogma, e o dogma é algo místico, não é alguma coisa meramente racional. Alguém pergunta, é racional também? Claro, mas não fica limitado ao meramente racional. Você fala disso, mas não explica isso. A formulação dogmática é racional, mas formulação não aprisiona o dogma, porque ele em si mesmo é místico. Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto o padre Alex falava do caso daquele historiador que se tornou
ortodoxo, não é? Parece, não sei, um padre romano, não foi? Ou um pastor protestante, não sei. Essa foi, inclusive, a minha experiência, não é? Mas eu fiquei espantado esses dias aqui, porque um ex-aluno, que era é um rapaz brilhante, está inclusive terminando o mestrado dele em filosofia, ou já terminou, está ingressando no doutorado. Ele é casado, tem 2 filhos, e a esposa dele me ligou. E eles são judeus, eles são judeus. E a esposa dele me ligou querendo encontrar-se comigo porque ela estava vendo a Virgem Maria. E ela queria uma orientação minha, porque ela não tinha, entre as pessoas da religião dela, qualquer orientação. E eu me dispus a recebê-la na paróquia para conversarmos, mas ela nunca veio. E depois de um tempo eu a encontrei casualmente e ela me disse muito rapidamente: olha, aquela visão toda eu compreendi. Aquela visão da Virgem Maria eu compreendi e ficou muito claro tudo para mim. E as pessoas da minha comunidade judaica me explicaram muita coisa e eu pude entender. Então, logo ela me explicou isso, eu fui tomar um cafezinho em uma cafeteria e ela depois voltou a me encontrar, agora naquela cafeteria, e disse: padre, eu vim aqui lhe dizer algo mais. Eu queria lhe dizer que eu não lhe procurei naquela época porque eu estava sendo orientada de outra forma e as 2 Virgens Marias que eu via, não é? Uma era do bem, era a Virgem Maria mesmo, e a outra era do mal. Ela aparecia com o formato da Virgem Maria, mas aos poucos eu fui percebendo e depois de muito tempo eu fui vendo que aquela Virgem Maria que aparecia à minha direita era falsa. Ela estava me enganando. Era um espírito de um demônio. Ela até usou lá umas expressões bem judaicas para se referir. Mas a Virgem Maria que me aparecia à esquerda, diante de mim, ela era verdadeira. E depois ela me explicou tudo. Então, eu não precisei nem ir lhe procurar. Aí, quando ela me disse que a Virgem Maria que aparecia à esquerda diante dela era verdadeira, veja, eu não disse nada para ela. Eu não impus a doutrina para ela. Ela mesma disse: essa virgem me aparecia diante de mim, à minha esquerda, era verdadeira. Quando ela disse isso, eu falei: minha filha, você já entrou em uma igreja ortodoxa? Ela disse: nunca. Eu disse: por isso que eu estava lhe convidando para você ir, para nós conversarmos lá. Porque quando você entra numa igreja ortodoxa, você sabe onde é que você encontra diante de você a Virgem Maria? Ela disse: não, do lado esquerdo. Quando você entra em uma igreja ortodoxa, Cristo está do lado direito, seu lado direito, e a Virgem Maria está do seu lado esquerdo. Você entendeu agora por que a Virgem que lhe aparecia do lado esquerdo era verdadeira? E aí ela me disse assim: padre, eu não devia ter me consultado com os meus líderes, porque eles nunca passaram por essa experiência que vocês da igreja passam. E eu sabia que eu tinha que ouvir um padre a respeito. Você entende agora, Caio? É uma experiência mística. O padre não precisa explicar nem fazer cabeça. As pessoas encontram, não é? E o padre apenas ajuda, não é? Direciona, canaliza, mas uma experiência que já é borbulhante, já é verdadeira, já é uma realidade, não é? Como é que a gente vai sentar na mesma negociação para falar sobre essa experiência que é comum a todos os ortodoxos em todos os séculos, não é? Como é que a gente vai poder abrir mão de um ponto sequer, de um tio ou de um jota, não é? Essa experiência é uma experiência
mística, espiritual, e, portanto, não pode ser fragmentada ou lida de forma cartesiana, não é? Certo. Aquele método em que você divide para conseguir compreender. E aí, finalmente, chega a uma conclusão lógica. Então, esse cartesianismo é alguma coisa completamente estranha à fé ortodoxa. Se Eu fosse queria só, enfatizar isso. se fosse só lógica, não precisaria da fé, né? Exatamente. A gente vai encaminhar para o encerramento agora. A live acabou sendo mais longa do que eu esperava. Ok. Eu fiquei com algumas outras questões, mas qualquer coisa a gente pode marcar um outro dia, não sei da disponibilidade dos padres. Se os senhores quiserem, são muito mais do que bem-vindos, tá? Foi um tempo muito bom. Aprendi bastante coisa, inclusive porque a gente sabe que a gente tem pouca informação sobre a ortodoxia no nosso ocidente, né? É algo bem difícil de achar e quando acha, geralmente é em inglês ou no próprio grego, né? Eu, apesar de saber ler grego, não sei traduzir, então não adianta muitas coisas, né? Então, eu gostaria de deixar esse convite, vocês podem me confirmar mais para frente, até com o Fred, que é a nossa ponte. Queria agradecer vocês foram muito solícitos, muito pacientes, muito bom, aprendi bastante. É isso, gente. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, só Bom, falar. eu quero agradecer o convite, né? Infelizmente, o tempo é curto, levamos 1 hora e meia, e muita coisa ficou ainda para esclarecer, né? Eu acho que falar da igreja é isso, né? Não é uma coisa fechada, é uma coisa viva. A igreja é uma coisa viva, né? Então, eu espero que vocês compreendam que, para nós, o sentido da igreja é o espaço sagrado, né? Porque, veja, na modernidade, vamos falar um pouco sobre a modernidade. A modernidade tem uma característica, ela desacralizou tudo. Tudo foi desacralizado, tudo, tudo, tudo. E agora está desacralizando a igreja. O sagrado simplesmente hoje é relativizado, minimizado, desprezado, né? Profanado, né? E isso é uma realidade, né? Aqui no Ocidente. Veja como se ataca um país como o nosso, que fabrica aqueles vídeos de Jesus gay e, na maior tranquilidade, não acontece nada, e ofende a milhões de cristãos. Onde que nós estamos? Né? Os escândalos sexuais, enfim, o mercantilismo nas igrejas. Onde nós estamos? Né? Quem paga a conta é Cristo. Não sou eu que estou ofendido. E claro que eu sofro por isso. Mas veja, há todo um ataque ao cristianismo hoje no mundo, isso é fato. Não é? Então, os valores cristãos estão cada vez mais diluídos, com a nossa colaboração, com a nossa participação. Infelizmente, essa é a realidade. E isso vai piorar. Né? Já está previsto isso, né? O esfriamento da fé, isso é um fato. Ok? Profecia, Mas né? quem perseverar será salvo. Exatamente. Obrigado, então, uma boa noite, agradeço ao Padre Jairo, né, meu amigo, meu querido amigo, e ao Alfredo. Então, numa outra oportunidade, vamos conversar, definir o formato, como é que nós vamos trabalhar, ok? Para poder tirar melhor proveito, ok? Obrigado, então, e uma boa noite a você. Obrigado. Boa noite, padre. Obrigado. Boa noite. E me dá um retorno depois, se foi adequado a seus objetivos, ok? Pode deixar, pode deixar. E aí Manda também manda me por escrito, confirma, então, ok? me confirma também novamente se você puder fazer, se a gente puder fazer esse formato novamente, só me confirma o dia, porque eu, com exceção de algumas quartas-feiras que eu dou estudo bíblico,
Geralmente os outros dias eu estou livre. Hoje, por exceção, eu estou livre também. Mas aí vocês Tá bom. veem na agenda de vocês, certo? Então, peço licença, boa noite a vocês, obrigado mais uma vez. Que Boa Deus, noite a que Deus todos. nos Padre abençoe e Alexis, guarde. Ok? Amém. meu, Boa noite. meu Fiquem com mentor Deus. espiritual, e alegria conhecê-los aí e vê-los. Nós que nos conhecíamos apenas através de WhatsApp. Amém. Vou Deus continuar os acompanhando o vídeo abençoe. dos padres, viu? Só para falar, acho muito interessante. Gosto de aprender. Que alegria. Nós também aprendemos. Ok. Boa Boa noite. Até noite. mais.